preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, obrigado, Pai, tem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que eu não mereço. Tudo bem. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Sente comigo, diz: não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. E não nela estou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Se ela é tudo que eu preciso e eu não mereço. E com o raiar de um novo dia, tem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo bem. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. E na nela estou, e na palavra eu vou. Só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. E nela estou, e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova sobre a nossa vida. Aleluia! Olá, meu irmão. Paz seja convosco. Que o Senhor possa te tocar, que o Senhor possa transformar a sua casa, o ambiente onde você está. Se você está na sala, que esse ambiente seja invadido pela graça, pela misericórdia, pelo amor do Senhor. Se você está no carro, se você está na cama, se você está quietinho, assistindo no celular, com fone de ouvido, que em o nome de Jesus, a graça, a misericórdia, o amor, a alegria, a paz do Senhor possa invadir o seu coração e transformar toda a tua história em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais um dia para dizer: Senhor, eu sou teu. Será que você na sua casa, você pode, mesmo que em pensamento, dizer para Ele: Senhor, eu sou teu, a minha casa é tua, tudo que tenho, tudo que penso, tudo é teu, porque vem das tuas mãos. Que tenha graça e tenha misericórdia sobre mim e me abençoa a cada dia. Hoje é mais um dia que você tem a oportunidade de andar em direção ao Senhor. Então, em nome de Jesus, enquanto nós vamos cantar, entoar e adorar a Ele com esta canção, você possa colocar na sua alma, no seu coração, que hoje é um dia de construir um pouco mais da sua vida em Deus, nos sonhos de Deus.
Talvez você ainda não sabe o que vai fazer o resto do dia. Talvez você não sabe o que vai fazer amanhã. Mas eu quero em nome de Jesus te dizer: construa a sua vida em Deus. De todos os planos que você tem, coloque como prioridade ter a sua vida em Deus, adorar ao Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Só o Senhor é digno, Pai, só o Senhor é digno, Senhor. Só tu és digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Eu sou teu. Cante comigo e diga o que Ele é. Diga: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Senhor, transforma-nos, Pai. Digno desta canção, tu és Senhor, digno do meu louvor, tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, totalmente teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Comece a ser cheio do amor do Senhor. Comece a buscar, a olhar com os olhos dele. Assim todo ao seu redor vai começar a ser transformado com o amor de Deus que ama o pecador, que quer resgatar e transformar e salvar. Viva para Ele. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou
Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Em o nome de Jesus. Tem muito mais de Deus para você. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Bom dia a todos, que a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre, e que você se sinta abraçado pelo amor de Deus, e que você sinta também a generosidade, a graça, a força e o poder deste amor, que é um amor que nos constrange. Quem de nós que merecíamos ser amados? Se o Senhor observar a iniquidade, como diz o salmista, quem subsistirá? Se o Senhor olhar para nós e cobrar a santidade dEle, quem de nós seríamos iguais a Deus na santidade? Mas Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores, é isso que diz o apóstolo Paulo. Essa canção que o Davi ministrou com a Gerlândia e com a equipe, é uma canção que me toca muito a minha alma, porque o Deus a quem você serve, a quem eu sirvo, é um Deus inigualável, é um Deus incomparável. As pessoas até tentam arrumar deuses para si mesmo, as pessoas tentam erigir deuses em seus altares, em seus corações, mas nenhum Deus que alguém possa erigir, seja Ele quem for, tenha Ele o nome que for, é o Deus que consegue entrar na nossa alma e trazer paz, trazer alegria, trazer segurança, trazer algo que só Deus pode nos dar, só Deus tem como nos trazer. E eu fico feliz por estar aqui mais esse dia, mais essa oportunidade. É um privilégio enorme. A gente às vezes não para imaginar, para pensar o privilégio que é nós estarmos aqui ministrando, o privilégio que Deus nos deu de nos chamar para sermos aqueles que vamos anunciar as boas novas do reino de Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez, estou feliz por estar aí com você também. O pastor Ivaldo sempre costuma dizer assim, compartilhe com as pessoas, compartilhe com alguém, compartilhe a palavra de Deus com alguém, compartilhe esse culto com alguém, para que exista, talvez exista, e com certeza existe, alguém tão desejoso, tão ansioso por ouvir algo, e eu sei que Deus vai tocar essa pessoa e vai falar com essa pessoa, em nome de Jesus. Este é o momento de orar pelos dízimos, consagrar as ofertas, e orar por você que é ofertante, você que é dizimista, você que é um patrocinador dessa obra. E eu queria realmente agradecer de todo o meu coração. Nós estamos aqui, nós estamos pastores, o Senhor nos nomeou aqui pastores. Eu sempre digo, nós estamos pastores, e a gente se alegra em ver a alegria, em ver a generosidade de você se doar e se entregar na obra de Deus com o seu recurso financeiro. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor. A nossa alegria, a nossa saúde, o nosso dinheiro, o nosso recurso, tudo é de Deus. E eu sou feliz por saber que tem muitos que carregam no coração essa compreensão, carregam no coração essa certeza de que aquilo que nós devolvemos a Deus, entregamos a Deus, jamais será material suficiente para que nós possamos comparar tudo aquilo que Deus nos dá.
Que Deus te abençoe, que Deus multiplique recursos na tua vida. É a minha oração nessa manhã e sempre. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu tenho aqui hoje o dízimo da Lúcia, que está aqui com a gente hoje, trabalhando. A Lisandra está aqui também com a gente hoje. E eu quero orar, não só pela Lúcia, que trouxe fisicamente aqui a oferta e o dízimo dela, mas por todos vocês que o fazem através das nossas contas correntes, aqui do meu lado direito o Banco do Brasil, do lado esquerdo o Bradesco, com a chave Pix, que é o número do nosso CNPJ. Agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu quero orar agora pedindo para que Deus ele abra as janelas dos céus e derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, bênçãos que só Ele pode dar. Só o Senhor pode dar. E que Ele multiplique os recursos. Nós estamos ainda trabalhando, o pastor Ivaldo sempre traz as informações referente à nossa construção, obra, e logo, logo ele vai estar conversando com você. Mas nós estamos aí nos bastidores, trabalhando, quietinho, e eu sei que é por causa de você, por causa da tua disponibilidade e generosidade. Ore comigo nesta manhã. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua presença, nós estamos diante do Senhor. E eu quero nessa hora, Pai, te pedir de todo o meu coração. A minha oração é que o Senhor abençoe esses amados irmãos, essas amadas irmãs, esses teus filhos e filhas, que têm entendido, que são generosos, que são fiéis à tua obra e ao teu ministério, Senhor Jesus. E o Senhor tem colocado no coração deles, e eles carregam essa certeza que é melhor dar do que receber. Como diz Paulo, que diz que recebeu isso de Jesus, do nosso Deus. Eu te peço que o Senhor multiplique os recursos, que o Senhor nos abençoe, que essa igreja ela possa ser uma igreja que dê muitos frutos. Nós, Senhor Jesus, temos um grito aqui, nós temos uma visão aqui de fazer discípulos de Jesus, capacitá-los a se reproduzirem com frutos que permaneçam, frutos abundantes, e que seja assim não só na nossa vida, Senhor Jesus, espiritual, mas em todas as áreas, na nossa saúde, nos nossos recursos. Eu te peço, Senhor, olha para os teus filhos, olhe para as tuas filhas, e derrame da tua graça, e do teu poder e da tua unção. Eu também oro nesse instante, te pedindo agora que o Senhor me use para ministrar uma palavra ao coração desses amados. Eu não sei quem estará assistindo hoje, no domingo, quem assistirá em outro dia, em outro horário, em outro momento, mas Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa penetrar os corações, aquelas mentes que estão intransponíveis, que elas possam se curvar diante da presença, diante do toque, na batida na porta, Senhor Jesus, do coração, por meio do Teu Espírito. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu quero ler hoje está no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus. Ele é um texto bem curtinho, ele é um texto, um versículo pequeno, na verdade. O texto ele é longo, ele fala sobre o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Mas eu quero ler apenas um versículo no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, no verso 9, quando o Senhor Jesus, ensinando os seus discípulos que se aproximaram dele, ele diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quando eu estava lendo esse capítulo, e aí o Espírito Santo me trouxe o desejo de compartilhar com você hoje uma mensagem, eu estava pensando sobre essa paz. Pacificador, que será chamado e conhecido como Filho de Deus, ele não pode ser um pacificador se antes ele não receber de Jesus a paz que vem direto do trono de Jesus para ele, do coração de Jesus para ele. E eu estava pensando exatamente sobre essa paz de Jesus, essa paz que supera toda a lógica e toda a razão humana. A paz que Deus nos tem a nos dar, melhor dizendo, a paz que Ele tem nele, emanada nele, do trono dele, da capacidade dele para trazer a você, entregar a você, é uma paz que supera toda a lógica e toda a razão humana.
nós não entendemos. Só que também eu pensava o seguinte: falar de paz hoje, falar de paz no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós fazemos parte, talvez para muitos seja um tema extremamente utópico. Falar de paz hoje, alguém pode escutar e dizer assim: poxa, mas essa fala, essa proposta, essa ideia, este pensamento, ele é um pensamento que ele é utópico. A gente não tem paz no mundo que nós vivemos. Nós estamos vendo a guerra no Oriente Médio, nós estamos vendo um problema no país próximo aqui nosso, na Colômbia, onde existem pessoas morrendo, onde existem pessoas infelizes, onde existem pessoas que não têm paz. Então, quando a gente olha para isto, alguém pode dizer assim: o mundo que nós vivemos é um mundo de violência, é um mundo que, se falta alguma coisa, o que falta é paz. É um mundo de miserável ou de miseráveis, é um mundo de miséria, que por conta da miséria existem os miseráveis. É isso que nós vemos por conta dessa violência. É um mundo onde nós vemos violência em países, nações, povos. É um mundo onde, se nós abrirmos os nossos olhos e não nos deixarmos ser tomados pela indiferença, nós vemos violência nas casas, nos lares, entre pais, entre filhos, entre pais, esposas e esposos, mulheres e homens, no caso. Nós vemos tudo isso, violência que, quando você olha e você para analisar, você percebe o quanto as famílias não carregam essa possibilidade de viver em paz. E talvez por isso seja a razão do primeiro pensamento que alguém possa ter quando eu venho com essa proposta hoje, de falar sobre paz, é dizer assim: paz é um sentimento utópico. Paz é uma coisa que está tão distante dessa pessoa. Só que a violência ela pode ser tanto física, como a violência ela pode ser também na mente. A violência pode ser na alma. A violência pode ser em uma palavra que você ouve, alguém que vem com uma palavra dura, uma palavra que você não consegue assimilar, ou pelo contrário, você até assimila, mas o que a pessoa assimila vai para o coração, vai para a alma, vai para o ser, isso marca, isso é registrado dentro dessa pessoa. E por conta disto, se a gente for olhar e não basta ir tão longe, não precisa ir longe, melhor dizendo, você vai começar a perceber o quanto existem de pessoas que são pessoas famintas, desejosas, ansiosas e que procuram e ficam tateando tentar encontrar a paz. Essa é a grande verdade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm sede e têm desejo pela paz. Agora, o grande problema, que o grito na alma dessas pessoas é o seguinte: como que eu encontro esta paz que Jesus diz existir? Como eu encontro essa paz que Jesus chega aqui para os seus discípulos e diz assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como que eu faço para acessar essa paz? Como que eu faço para tocar essa paz? Mas não simplesmente uma paz que eu digo ter, mas no fundo, só eu mesmo sei que a minha vida, a minha mente, os meus pensamentos, eles vivem turbilhões de coisas que não são, de fato, nada que possam contribuir com a paz que eu digo ter. Como que eu faço para encontrar essa paz? E aí eu me lembrei de um outro texto, de João, no capítulo 14, no verso 27, que Jesus, eu falei recentemente sobre esse capítulo, e Jesus ele está vivenciando os seus últimos momentos. Você vai lembrar disso, eu preguei há algumas semanas atrás, eu acho que não há 15 dias, a outra mensagem, 30 dias atrás, quando Jesus ele diz assim aos seus discípulos, lá no cenáculo, na última noite junto com eles, a última Páscoa junto com eles, de repente Jesus olhando para o coração dos discípulos,
Jesus, conhecendo aquele sentimento, o sentimento que eles carregavam, o medo, a incerteza do que poderia acontecer, todo aquele processo de peso da nação de Roma sobre eles, e eles que, quando começam a seguir Jesus 3 anos atrás, eles colocam no coração que eles encontraram o Messias, porque foi isso que aconteceu, é isso que nós lemos, quando, por exemplo, um deles fala assim: nós encontramos o Messias, vamos seguir o Messias. Só que agora 3 anos se passaram e nada mudou. Roma continua sendo aquela Roma opressora, Roma continua sendo aquela Roma que cobra impostos, Roma continua sendo injusta. E aí os discípulos então ficam apreensivos, e Jesus sabe disto. Eles não haviam entendido ainda que Jesus, ele queria ser rei não de um trono humano, ele queria ser rei da emoção deles, do coração deles, da alma deles. Queria ser rei de paz dentro do coração deles. E aí Jesus, lá nessa última noite, onde ele lava os pés dos seus discípulos, e Jesus começa desde o capítulo 13, ensinar lições valiosas para aqueles meninos, que com certeza, se aprendidas e como foram aprendidas, seriam lições que marcariam eles para o resto de suas vidas. E aí, no meio disso tudo, Jesus então chega no capítulo 14, no verso 27, e ele fala assim: eu deixo-vos a minha paz eu vou lá dou, mas eu não vou lá dou como dá o mundo, a minha paz vos dou, melhor dizendo, não vou lá dou como dá o mundo, e não se perturbe o coração de vocês, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E quando eu olho para Jesus, quando eu leio os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus muito me impressiona. Jesus muito me impressiona, eu fico impactado com Jesus. Quando eu começo a ler com atenção e mergulhar, deixar a minha alma ser preenchida por tudo aquilo que está sendo revelado, que é a palavra de Deus para mim e para você, eu fico impressionado. E a primeira coisa que me impressiona em Jesus, que é o Rei da Paz, que é alguém que chega para os discípulos e fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E esses dias eu ouvi uma mensagem sobre esse sermão da bem-aventurança, sobre um ângulo diferente, e me chamou muito a atenção que o pastor Ed René, ele falava assim que as pessoas são bem-aventuradas não porque choram, elas são bem-aventuradas porque elas são consoladas, porque ninguém quer chorar. E aqui no mesmo caso, seguindo essa linha de interpretação dele, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Então eles são bem-aventurados porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque quando você quer ser pacífico, muitas vezes você colhe frutos na vida difíceis, situações que querem corromper e roubar de você a paz. Só que esse Jesus que está dizendo bem-aventurados os pacificadores, ele me impacta, ele me impressiona, porque eu vejo em primeiro lugar como que ele vivia os relacionamentos dele, a forma que ele lidava com os amigos, a forma que ele lidava com os inimigos, a forma que ele lidava com aqueles que eram pessoas que odiavam ele, dispostos a matá-lo, e como ele lidou com tudo isso. Na cruz do Calvário, morrendo, ele olha para Deus e fala assim: Pai, perdoa cada um deles, porque eles não sabem o que eles fazem. Então isso me chama a atenção, como que Jesus, ele tinha as suas relações, e ele lidava com os seus relacionamentos com os homens, com os amigos, com os inimigos, com aqueles que eram marginalizados pela sociedade, com as prostitutas, com as meretrizes, com os religiosos. Como que ele lidava, como ele conseguia, lidar com tudo isto. E aí, em segundo lugar, o que me impacta, que nessas relações, ele não permitia que nada fosse capaz de escravizar sua mente e roubar dele a capacidade de ter paz na alma e de sentir paz no seu ser. Isso me chama a atenção, porque ele foi o mestre do amar. Jesus foi mestre de lições a respeito do amor. Jesus, ele foi mestre do perdão. Perdoar é tão difícil, perdoar é tão complicado, perdoar é uma coisa que você precisa treinar para fazer. Você tem que treinar para perdoar.
Ninguém sente desejo de perdoar quando é traído por alguém, quando alguém passa a perna em você, quando alguém te machuca, quando alguém que você ama te machuca. Você tem dificuldade, mas ele era mestre do perdão. Jesus, ele foi mestre da compaixão. Jesus, ele foi mestre de misericórdia. Se tem alguém que ensinou misericórdia, foi ele. E se existe algo no ser humano de bom, tudo estava reunido em Jesus. O que me impacta em Jesus, o que me impressiona em Jesus é olhar para Jesus e a sua biografia nos evangelhos e descobrir que ele tinha tudo, ele reunia tudo para ser um sujeito que vivesse em depressão, fosse depressivo, fosse angustiado, fosse raivoso, tivesse mágoa com todo mundo, mas nada disso entrou em Jesus, na alma de Jesus. E talvez você diga assim para mim: pastor, mas você está falando de um ser que era o Deus encarnado. Tá bom, é verdade. O Deus encarnado, o Logos, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas ele era homem, 100% homem, 100% Deus. Para nós um mistério de saber como ele dividia isto. Mas o escritor Paulo aos Filipenses diz que ele não teve por usurpação ao ser igual a Deus, pelo contrário. Ele anulou-se a si próprio, tomou forma de servo e serviu. Ele era um ser humano, ele era um homem. Ele experimentou de todos os sentimentos que eu e você experimentamos, mas nada disso o afetou. E quando ele faz essa afirmação, que somente aqueles que navegam no oceano da paz, estes serão bem-aventurados, porque eles serão filhos de Deus, ele o faz com autoridade, ele o faz com verdade. Ele o faz de um modo que ninguém tem contestação contra ele. Ninguém levantaria o dedo e diria: não, ele está pregando algo que ele não vive. Não, ele faz com autoridade. Ele, quando eu vejo aqui no Evangelho, ele foi realmente o rei da paz. Ele foi o mestre da paciência. Jesus foi aquele que, na verdade, teve equilíbrio em todas as suas ações. Até mesmo quando ele entra lá no templo, quando existiam os vendilhões lá, os cambistas, e ele sai derrubando tudo, até ali ele é um mestre da paz. Até ali ele mostra o seu zelo com a casa de Deus se o consumia. Jesus foi um cara equilibrado. Tudo o que ele diz a respeito de amor, a respeito de paz, que é o nosso tema hoje, era condizente com aquilo que ele vivia e praticava. E quando eu penso nisto, e eu não preciso sair fora de mim, eu não preciso olhar para o meu próximo, eu olho para dentro de mim, e eu fico pensando como ser humano, quando alguma coisa nos angustia, quando alguma coisa nos causa náuseas, não com revolta com alguém, alguma angústia, alguma dificuldade que você viveu. E aí eu também me reporto lá atrás, quando eu ainda não tinha encontrado com Jesus. E aí eu fico pensando que como qualquer ser humano desse planeta, que habita esse planeta, que habitou esse planeta, com certeza é uma alma que grita em busca de paz. Quem não deseja ter paz? O mundo geme por paz. O mundo deseja encontrar a paz. Eu só vejo um problema, sabe, gente? Quando nós tentamos buscar a paz, a gente fica tateando a paz em lugares errados. E aí a gente pode tentar responder uma pergunta aqui hoje, juntos, eu e você. Como que nós encontramos essa paz que supera a razão? Como nós encontramos essa paz que supera a lógica humana? Eu estou lembrando aqui agora de um amigo, um colega, porque a gente nunca mais se viu depois que não trabalhou mais comigo, mas eu estou me lembrando de uma fala desse meu colega. Eu me lembro que a gente trabalhava à noite, e a gente trabalhava, logicamente, na madrugada, às vezes nós saímos mais cedo, a gente trabalhava no faturamento, e quando a gente tinha feito o lançamento de todos os pedidos de compra, nós ficávamos esperando ser gerado toda aquela documentação de nota fiscal e alguns outros documentos para os caminhões pegarem de manhã para carregar a expedição, e a gente ficava conversando. E eu me lembro que um dia ele disse assim para mim que ele foi para um show, e eu não me lembro o cantor na época, não me lembro mesmo, mas ele disse assim: rapaz, eu estava lá no show, Cassião, ele me chamava de Cassião, e eu estava lá no show e, cara, uma paz que eu estava sentindo.
Não é essa paz que Jesus quer dar para a gente. Eu até acredito que você possa sentir uma paz assim, mas a paz que Jesus quer dar para você é uma paz que supera isto. Só que a gente fica perguntando, como que eu faço para encontrar essa paz? Aí, meus irmãos, olhando para Jesus, olhando para Ele, e Ele é o nosso único exemplo. Eu sei que a gente vai encontrar pessoas que são exemplos para nós, que nós nos espelhamos, que nos inspiram, isso é bom, mas fora de Jesus, todos os exemplos são falíveis. Fora de Jesus, todos são pessoas que erram, que falham, que nos decepcionam. Nós decepcionamos as pessoas também, agora Jesus não. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que a primeira coisa para compreender e para sentir de perto, na alma, dentro da gente, essa paz que supera a razão, a lógica humana, essa paz que Jesus falou que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O mundo olhará, as pessoas olharão e dizer, esse cara é filho de Deus, essa mulher é filha de Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui é que eu e você, nós precisamos urgentemente abrir nossa alma para o exercício do caminhar com Cristo. Eu e você, nós precisamos abrir a nossa alma para o exercício de caminhar com Jesus. E talvez caminhar com Jesus seja algo também assim, que alguém vai dizer, poxa, mas o que é caminhar com Jesus? Isso é relativo. Caminhar com Jesus é você estar numa religião. Caminhar com Jesus é você estar dentro de uma igreja. Caminhar com Jesus é você ler a palavra de Deus. Tudo isso pode ser caminhar com Jesus. Mas eu acredito e eu penso que caminhar com Jesus é ouvir o que Ele diz, praticar o que Ele diz e deixar Ele nos mudar do jeito que Ele deseja que a gente seja mudado. Isso é caminhar com Jesus. A religião, do mesmo modo que ela cria, e do mesmo modo que existem ateus ferozes, pessoas que são infladas pelo seu ego de conhecimento que eles dizem ter da vida e da não existência de Deus, do mesmo modo que eles se tornam pessoas cheias deste ego de sabedoria, os religiosos também caminham na sua radicalidade do mesmo caminho, no seu ego. E talvez alguém diga assim, caminhar com Jesus é isto. Me lembro também aqui, a gente vai falando e as memórias vão sendo, a nossa mente vai trabalhando de modo efetivo e muito rápido. Eu me lembro de uma vez que eu e um amigo pastor, nós orávamos na casa de um outro pastor que nos convidava a ir orar. Eu só não vou falar nomes por uma questão ética, de repente nunca dá certo, eu já brinquei com vocês aqui. Mas eu me lembro que um dia eu cheguei para orar na casa desse pastor, um pastor mais idoso do que nós, e lá tinha um jovem. E esse jovem, quando nós chegamos lá, era uma tarde de verão, estava um calor insuportável, e muito calor mesmo, e esse jovem estava de paletó, esse jovem estava de gravata, era um menino muito bonito, por sinal, estava de gravata, mas ele estava, do mesmo jeito que ele era bonito e de gravata, ele estava cheio de juízo, e de preconceito e de soberba. E quando ele nos viu, ele nos tratou com uma indiferença gigantesca. E eu me lembro que esse meu amigo que se tornou um pastor depois, na época ele não era, ele discutiu com esse irmão. Porque ele foi tão soberbo, ele foi tão nariz empinado, que na verdade hoje, pensando depois de tantos anos que isso aconteceu, eu penso que o que estava acontecendo ali era tudo, menos um trabalhar de Deus e uma comunhão de Deus, onde existiam 4 pessoas orando a Deus, não existia isso. O que existia era a mágoa, o que existia era a soberba, o que existia ali foi ódio que se manifestou, rancor, mas não existia Deus ali. Portanto, caminhar com Cristo, gente, eu acho que vai muito além, e quando eu digo acho, eu penso o quê? Que vai muito além daquilo que eu represento na minha exterioridade. Tem que ter isso para o lado de fora? Tem, mas tem que ser a verdade para o lado de dentro também. Caso contrário, nada acontece. Agora, quando eu caminho com Jesus, quando eu estou fazendo essa proposta hoje aqui de abrir nossa alma para esse exercício de caminhar com Jesus faz a diferença para todo ser humano, seja ele rico,
seja ele milionário, seja ele um cara que tem um destaque na sociedade que ele vive, no meio que ele vive, seja ele um cara humilde, seja ele um cara de pouco recurso, more ele num palácio, more ele num lugar simples, mas se ambos caminham com Jesus, a diferença está estabelecida na vida de um e do outro do mesmo modo, sem que Jesus trate alguém com diferença. Quando eu olho para Jesus e começo a caminhar com Jesus, algumas coisas têm que acontecer na vida da gente. Em primeiro lugar, eu entendo que caminhar com Jesus me faz ver a vida de modo diferente, apreciar a vida, olhar para a vida de modo diferente. Como eu estou aqui hoje com vocês estão aqui, vocês estão me vendo, quem está aqui comigo, é valorizar isso aqui, é saber que isso aqui é bom demais. É saber que é bom estar com os irmãos, é saber que é bom estar, sabe, na presença de Deus, é saber que é bom você acordar pela manhã e saber que tua esposa, teus filhos, teus netos têm saúde, os amigos, é olhar para o dia de sol e se alegrar e celebrar pelo dia de sol, mas é olhar para um dia chuvoso e dizer assim, muito obrigado pela chuva, é ter a alegria que ela simplesmente é a paz que está dentro de nós, ela não está para o lado de fora, ela está aqui dentro, porque eu estou caminhando com Jesus. Em segundo lugar, eu entendo que caminhar com Jesus me faz olhar as pessoas de modo diferente, entender os seus erros, entender os seus acertos, entender por que a pessoa agiu com você daquela forma e não deixar com que aquilo roube a paz que existe dentro de você. E em terceiro lugar, eu entendo que caminhar com Jesus é ter essa capacidade adquirida pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus de começar a fazer uma introspecção de quem eu sou. Nós somos muito ligeiros e rápidos para julgar o nosso irmão. Nós somos muito ligeiros e rápidos para sempre querer de Deus e exigir de Deus justiça quando é para com o nosso próximo, mas para com a gente sempre quer misericórdia. E quando eu começo a caminhar com Jesus, este olhar introspectivo para mim, para aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço, isso sendo obra do Espírito Santo de Deus, começa a me mudar, e aí eu começo a encontrar então essa paz que eu não encontro do lado de fora, eu encontro dentro de mim mesmo, mas eu só encontro em mim porque eu caminho com Jesus. Esse caminhar, para encontrar essa paz, ele começa a me revelar algumas coisas. Em primeiro lugar, que essa paz de Jesus, que ele disse assim, Jesus disse isso, lembra no texto que eu li? Eu dou a paz para vocês, eu deixo vocês com a minha paz, eu dou para vocês a paz, não como o mundo dá. Eu dou a paz de vocês, que não é uma paz do mundo. Então, quando eu começo a caminhar com Jesus, eu começo a perceber que essa paz de Jesus, ela é concreta, ela é real. Eu começo a entender que essa paz de Jesus, ela não é paz baseada ou advinda de sentimentos. Não é uma paz que ela tem base em sentimentos, em situações que eu e você classificamos como situações boas. Momentos bons, nós a classificamos como paz. Se tudo está de acordo com aquilo que eu tenho como critério, como verdade, como regra, aí eu sinto paz. Se eu conquisto alguma coisa, eu tenho um sentimento de paz. Se eu compro um carro, eu tenho um sentimento de paz. Se eu sou promovido, eu tenho um sentimento de paz. Ou seja, é uma paz condicionada às situações. Basta eu ser contrariado e aí todo o meu ser, ele é tomado por uma força onde eu já não me sinto tão em paz como se eu não tivesse sido contraditado por alguém. A paz que Jesus oferece não é essa paz. A paz que Jesus quer dar a mim e a você, a paz que Jesus deseja para aqueles que caminham com Ele não é essa paz. A paz que Jesus nos tem, ou tem a nos dar, é uma paz que ela é operada pelo poder do Espírito Santo, nos dias bons e nos dias maus. A paz que Ele tem a nos dar, é a paz que é operada pelo poder do Espírito Santo na escassez e na fartura. É a paz que é operada pelo Espírito Santo em dias de chuva
chuvas na alma, tempestades na alma, mas é a mesma paz que opera em nós em dias de sol. Essa é a paz que Jesus tem a nos oferecer. Por isso que Jesus, lá no capítulo 11 de Mateus, no verso 28 e 29, que você conhece muito bem, esse é um texto que todos os cristãos que leem a Escritura já ouviram alguma vez, já leram, quando Jesus fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Cansados do quê? Falta paz. Canseira de viver, enfado de viver. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma de vocês. Aleluia, isso é paz, isso é a paz proposta. E quando Jesus fala, vinde a mim, vocês que estão cansados, Jesus não está dizendo assim, vinde a mim, vocês que estão cansados, e quando vocês estiverem passando por uma estação de riso, como na quinta-feira o pastor Ival estava falando da estação de riso, a estação do choro, quando você passar pela estação de riso, esse vinde a mim, ele está operando, ele vale. E quando você passar pelo ciclo do choro, a estação do choro, da incompreensão, do medo, da fobia, seja lá o que for, o nome que você quiser dar, esse vinde a mim vale, porque Ele está com você, Ele está comigo. É a paz de Deus que invade o nosso coração. Uma segunda coisa que eu vejo olhando para Jesus, gente, para superar e ter acesso, na verdade, não superar, ter acesso a essa paz que supera a lógica humana, eu vejo uma necessidade aqui, é necessário que você se abra para o exercício do amor. É necessário que você se abra para o exercício do amor. Eu não consigo, eu já fiz exercícios, não tem como, já procurei equações, não tem jeito de você desassociar a paz do amor. Quantas pessoas que conversam com você, que vivenciaram uma situação conflitosa com um irmão, com alguém da família, e você fala, você precisa perdoar, a pessoa fala, não vou perdoar, não vou perdoar. Mas se você não perdoar, como que você vai ficar com, não, eu estou bem com Deus, eu estou em paz, que paz que essa pessoa tem? Eu não consigo desvincular, eu acredito ser impossível. Com toda a humildade, com todo o respeito que eu tenho por você que me ouve, você que me vê, eu acredito ser impossível que essa proposta de Jesus, que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão reconhecidos, chamados, encontrados, marcados pela sociedade, por todos que vivem ao redor deles e identificados como filhos de Deus. Eu duvido que isso aconteça isolado, alienado do amor, não tem como. E aí eu me lembro de Paulo escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no seu verso 14, quando Paulo, o apóstolo, ele fala assim, acima de tudo, porém, esteja o amor. Olha o que Paulo está dizendo, acima de tudo, e eu sempre brinco, tudo é tudo, nada é nada, tudo não tem tradução. Se você for para a língua original no grego, é tudo, é o nosso tudo aqui, para isso tem uma tradução perfeita, é tudo é tudo. Acima de tudo, acima do quê? Acima dos seus bens, acima do amor que você tem pelo filho, acima daquilo que você conquistou, tudo, acima de tudo, esteja acima disso o amor, porque o amor é vínculo da perfeição, o amor está acima de tudo. Se eu não tenho amor, como Paulo disse quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, não adianta, é como um sino que não tem som. Se não tem amor, se não existe amor, ainda que você dê o seu corpo para ser queimado em favor de alguém, mas se não tiver amor não adianta nada, e se não tem amor não tem paz. Quem não ama não tem paz. Quem não se curva para o amor não tem paz. E Paulo diz assim, eu gosto muito do que Paulo escreve naquele seu poema de Coríntios 13, no final, o último versículo do 13, quando ele esgota o assunto, Paulo fala assim, agora pois permanecem a fé, que eu já acho algo maravilhoso, fé,
A fé que nos impulsiona a crer em Deus, a fé que nos impulsiona a orar por alguém, é a fé que nos submete a tantas coisas agradáveis na vida, mas se permanecem a fé e a esperança, essas duas coisas não morrem, e o amor. Só que ele fala, mas acima de tudo, o maior desses é o amor. O amor é tudo. Então, sem amor, eu aprendi a caminhar com Cristo. Tá bom, eu vou caminhar com Ele, mas eu preciso aprender as lições com Ele. Na caminhada com Cristo existem lições. Na caminhada com Cristo, existem coisas que vai ser difícil para nós mudarmos, reconhecermos, mas eu tenho que aprender, eu tenho que me curvar. A consequência do ser humano que se abre para esse caminhar com Cristo é que ele realmente começa a se abrir para essa possibilidade de entender esse princípio, de reconhecer esse princípio, de ter paz, mas não separada do amor. Como seguir o caminho da paz sem amor? Como? Não tem como. Como dizer estar em paz quando o amor não é um exercício que faz parte do nosso cotidiano? Não faz parte da nossa vida? Não existe. Somente aqueles que navegam, de novo aqui usando essa metáfora, no oceano do amor, é que conseguem lidar com as contradições da vida, da existência humana, os conflitos humanos, com alguém que você ama, mas que te feriu. Mas quem ama, somente aqueles que amam conseguem viver a paz, mesmo nas tempestades. Só quem ama. Eu duvido que você nunca teve um problema em família. Lógico que teve. Nós temos problemas com os irmãos, lógico que temos. E geralmente os problemas eles ganham proporções grandes dentro da gente quando nós amamos as pessoas. Quando nós temos carinho pelas pessoas. Quando é alguém que nós não convivemos, nós podemos até nos chatear. Mas a tendência é que essa chateação ela caia no esquecimento. Agora, quando é alguém que você ama, alguém que você se doou, isso na verdade te machuca mais. E essa tendência da tua paz ser roubada ou da sua paz ser roubada é grande. Agora, quem ama, ele tem paz. Se para ter essa paz que supera a lógica, a razão humana, eu preciso caminhar com Cristo, eu preciso aprender a lição do caminhar com Jesus em amor, que Ele vai nos ensinar, Ele sempre nos ensinou. E aí eu me lembro daquilo que Paulo disse a sua carta, aos Filipenses em sua carta, no capítulo 4, no verso 7, quando Paulo fala assim, que a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que excede o seu entendimento, nem você mesmo consegue. Agora, essa paz durável, essa paz proposta por Jesus, não é uma paz da situação, já falei isso para você, não é uma paz quando você está bem, não é uma paz quando tudo está certo na tua casa, não, é uma paz que ela é durável, ela não tem data de validade, ela é para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, até Jesus voltar na terra, até você não subir para morar com Jesus, é uma paz aqui na terra, depois você vai ter paz na eternidade, aí é para sempre mesmo, diferente, não vai ter nada do que acontece aqui, os conflitos que você vive aqui, mas enquanto você vive aqui, essa paz também ela é para sempre. Agora, ela é uma paz durável, para sempre. E é uma paz que é operada pelo poder do Espírito Santo. E ela é regada pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações. Não é à toa que João diz, quando ele escreve a sua epístola, a sua carta, se você não ama ao seu irmão que você vê, como que você pode amar ao irmão, a Deus que você não vê? Não tem possibilidade. Então essa paz, ela é uma paz que Jesus quer dar a você, ela é concreta. Agora, essa paz precisa, em primeiro lugar, caminhar com Jesus, aprender a lição de amor. E como que eu consigo isso? Por meio da fé. É fé. Em primeiro lugar, por meio da fé. E depois, essa paz, ela é nutrida pela fé que você tem em Deus, ela é nutrida pelo amor de Deus também.
Aí você consegue, somente se abrindo para esse exercício de amor, é que você vai começar a entender aquilo que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a terceira e a última lição, olhando para Jesus, para a vida dele, para superar a paz que eu tenho, superar a minha razão e a expectativa humana, eu preciso abrir a minha alma para o exercício do perdão. Isso é muito sério também. Abrir minha alma para o exercício do amor e agora abrir minha alma para o exercício do perdão. Eu estava também pensando, não dá para desassociarmos a paz do amor. Não dá para colocar em potinhos diferentes, não dá, não tem jeito. E do mesmo modo também, essa regra vale para o perdão. E quantas vezes Jesus ensinou isso para a gente, né? Quantas vezes? Quantas vezes você vai encontrar com Jesus perdoando, Jesus dando uma segunda chance, Jesus contrariando aqueles que seriam os algozes da pessoa, aqueles que seriam aquelas pessoas que são os carrascos delas, aquela mulher pecadora, pega em adultério, todo mundo com pedra na mão, dispostos a apedrejá-la, querendo se utilizar da lei. A lei dizia que era para ser apedrejada, Jesus está escrevendo na areia. E aí, de repente, ficam questionando Jesus a respeito do fato, o que ele dizia, o que ele diria, ele não diz nada, a única coisa que ele levanta, e quando ele abre a boca para falar, ele fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto sagrado diz assim, que todos ao ouvirem essa fala de Jesus, eles começam a abandonar o lugar. O que me chama a atenção é que a Bíblia coloca uma ordem cronológica. Os mais velhos foram saindo primeiros do que os mais novos. Os mais novos foram ficando por último a sair. O que fica muito claro para mim é que quanto mais se vive, mais se peca. Quanto mais vida você tem de anos e dias de vida, muito mais você pecou do que aquele que viveu menos que você. O que nos coloca todo num balaio de gato só, dizendo que todos nós somos pecadores. E todos nós, como pecadores, precisamos do perdão de Deus. E como todos nós, como precisamos do perdão de Deus, precisamos perdoar. E para que a gente sinta essa paz que excede todo o entendimento, e essa paz que supera a razão e a lógica humana, eu preciso aprender o exercício do perdão. Caminhar com Jesus, aprender o exercício do amor e aprender o exercício do perdão. Caso contrário, não tem paz. Tem paz em circunstâncias, tem paz quando comprou um carro novo, tem paz quando comprou uma casa, tem paz quando foi viajar para um lugar, e algumas, às vezes, nem tem paz, se é que tem paz, porque eu conheço o caso também das pessoas que parecem gato e cachorro, mas essa paz tem que ser dessa forma. Mateus capítulo 6, versículo 12, logo depois de Jesus falar sobre as bem-aventuranças, então Jesus começa a ensinar outras lições, da esmola, falando de tantas coisas. Jesus vai falar de muitas coisas. Aí no capítulo 6, verso 12, que é uma oração que ele ensinou a você e a mim a orar e aos seus discípulos, ele fala assim, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí eu fico pensando, né? Como orar assim? Só se o cara for muito cara de pau, se ele não perdoa o seu próximo, né? Vai orar a oração do Pai Nosso, ele chega diante de Deus e fala, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Só que aí, quando você pula para o 14 e para o 15, ele fala assim, porque se perdoardes, Jesus falando aos discípulos, aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aí tem um se. Se, porém, não perdoardes aos homens, existe uma condicional aqui. Se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aí eu corro e recorro àquilo que Paulo ensina. Paulo ensina em Romanos 12, 18. Paulo fala assim, se possível. Paulo reconhece que possa existir uma impossibilidade. Mas se possível, quando depender de vós,
tende paz com todos os homens. Aí você pode falar, pastor, mas esse tipo de paz que você está falando agora é uma paz diferente daquela paz que Jesus falou? Eu creio que não. Ah, tá bom, é uma paz diante de Deus, tá bom, eu posso classificá-la, mas eu, para ter paz diante de Deus, eu preciso dele, eu preciso do amor, eu preciso do perdão. E para ter paz diante dos homens, eu preciso da paz de Deus dentro de mim. Paulo fala de paz no capítulo 5 de Romanos. Paulo fala também de paz. Agora, o que eu vejo aqui? O que eu entendo aqui nessa oração que Jesus deixou aqui para nós? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como que eu posso provar dessa paz que Jesus disse lá no cenáculo, na última noite com os seus discípulos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não perturbe o coração de vocês. Como que eu posso ter essa paz se eu não tenho o perdão de Deus? Qual é o ser humano que vive nesse planeta Terra, alienado, independente de Deus e totalmente consciente dessa alienação, separação de Deus e diga assim, eu tenho paz? Não tem como. Não tem como. Como eu ouvi essa semana, quando Adão se escondeu, quando Deus falou, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde que Adão estava? E o pastor dizia assim, é como brincar de criança, quando você vai brincar de criança de esconde-esconde, você finge que você não vê a criança, e ela acha que ela te enganou. Ontem eu brinquei com os netinhos, né, Davi? E quando eu brinco com meus netinhos, o Pedro está escondido, eu passo por ele, finjo que não vejo, e ele fica todo feliz, Lúcia, porque ele me enganou. Essa paz, então quando ele pergunta, Adão, onde você está? Ele está perguntando, Adão, como você está? Depois deste ato de desobediência. Então, não tem como ficar alienado de Deus. E aqui, como ter paz, como ter perdão, como conviver sem a companhia de Cristo, se eu recusar o exercício do perdão. Porque é isso que ele disse, se você perdoar aos outros, aos homens, a ofensa de vocês, eu vou perdoar. Se vocês não perdoarem, tampouco Deus, o nosso Pai, o Pai Celestial, vai perdoar vocês. E eu, de verdade, eu não quero correr esse risco. Eu não quero conviver com esse trauma angustioso de orar e saber que eu não estou alcançando Deus e não tenho a paz dele dentro do meu coração, essa paz que supera. Não tem como, eu não quero sentir, não tem como eu dizer, eu tenho a paz de Deus, eu sou um pacificador, se eu não tenho o perdão de Deus. E eu só posso ter o perdão de Deus quando eu perdoo. Não existe possibilidade de provar essa paz que supera tudo. Quando eu recuso, então, o exercício do perdão, eu não tenho companhia de Cristo. E aí, João 14, 23, ainda lá no cenáculo, ele disse assim, se alguém me ama, Jesus falando, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa linda. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mas só que a gente é perito em ficar pincelando coisas do que é guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus é todo o compêndio, não tem como. Por que ninguém é salvo pela lei? Porque ninguém consegue guardar a lei. Para ser salvo pela lei, só poderia ser salvo pela lei quem cumprisse a lei do início ao fim. E só Jesus conseguiu, nenhum ser humano que pisou esse planeta. Nenhum conseguiu. Então, os mandamentos do Senhor, as palavras do Senhor, ou a palavra no singular, que é uma palavra que ela tem todo um poder, ela pega todo, ela vai abraçar tudo. Quando eu guardo essa palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. E aí eu te pergunto agora de modo diferente, né? Que eu perguntei se você não perdoa, como ter paz se você não perdoa? Agora eu pergunto, que é uma pergunta que tem resposta, como não ter a paz se Cristo mora dentro da gente? Se Cristo mora dentro da gente, eu tenho paz. Se Cristo habita você, você tem paz. Você pode viver no caos da existência, o caos da vida. O mundo pode desabar sobre você, mas você tem a paz, porque você tem Cristo habitando dentro de você. Essa é a paz que supera tudo, tudo. E aí, gente, eu termino a minha fala aqui hoje, dizendo o seguinte, eu também olho para Jesus na sua última conversa com os seus discípulos,
Jesus sabe que vai morrer, Jesus sabe que vai morrer na cruz, e Jesus cuidando deles, Jesus naquela última noite, onde Ele comeu a última Páscoa com eles, onde Jesus instituiu a ceia do Senhor, onde Jesus cantou um hino e sai para o Monte das Oliveiras, Jesus Ele demonstrou uma preocupação com esses caras aqui. Jesus queria que eles tivessem paz interior, Jesus queria que eles tivessem saúde na mente, saúde na alma, saúde no coração. E a preocupação dele, com toda certeza, ela é estendida a mim e ela é estendida a você. Ter paz. Paz. Essa paz que supera tudo. Essa paz que ultrapassa tudo. Um presente sem igual. E eu fico pensando, né? Esse presente de Jesus, ele é democrático. Os dons, cada um tem os seus dons. De repente você tem um talento que eu não tenho. De repente você tem um talento que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Mas este presente, essa dádiva de Jesus, de Deus para nós, ela é democrática. Os milionários podem ter acesso a ela. Os mais humildes podem ter acesso a ela. É a paz. Basta caminhar com Jesus. Basta se abrir para o exercício do amor. Basta se abrir para o exercício do perdão. E por isso que Jesus diz assim, para terminar: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E quando Jesus fala assim, eu não dou a paz como o mundo a dá, eu entendo que é uma paz que eu não posso comprar. Essa paz não se compra com dinheiro. Essa paz não se compra com recurso financeiro. Essa paz não se compra dessa maneira. Essa paz só se compra com uma coisa, de uma única maneira. Não é comprar a palavra, porque senão eu vou cair em contradição aqui. Essa paz só recebe no lugar de comprar, porque não compra, essa paz não é comprada, quando eu e você, nós aprendemos de verdade que na luta eu posso ter paz. Na bonança eu posso ter paz. Na agitação do mar eu posso ter paz. Na angústia eu posso ter paz. No sorriso eu posso ter paz. No choro eu posso ter paz. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele reina no meu coração. Ele faz morada em meu coração. Se nós o amarmos, guardaremos a sua palavra. Jesus disse assim, quem me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos para Ele. E faremos nele morada. Que Deus abençoe você. Que Deus guarde você. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu direi, tua graça bastará, tua graça bastará. Sobre o fogo lutarei e sozinho não estarei. Comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Onde fores eu irei, sempre em ti confiarei. Na frente vai, Senhor, na frente vai,
Deus